Cara, sabe como que eu me senti hoje? Não sei se já aconteceu isso com você. Você vai fazer uma viagem. Vamos supor que você vai fazer uma viagem. E aí, um dia antes da viagem, uma semana antes, ali na semana, você vai no cabeleireiro, no barbeiro, e manda ele cortar, fala, pô, vou viajar, fazer uma viagem legal, tal, com a família, ou com a namorada, ou com a esposa. Mandar ele deixar na régua, ou cortar o cabelo do jeito que eu gosto, fazer a barba, tal. Aí você chega no barbeiro, ele faz uma merda na sua cabeça, mano. Caga no seu cabelo, deixa o seu cabelo zoado, faz sua barba zoada, ou seja lá o que for. E você fica puto, velho, porque você sabe que você vai viajar e vai ter que ficar de boné, ou senão vai tirar umas fotos zoadas. Você fala, pô, estragou, mano, que bosta, velho. Foi assim que eu me senti hoje. Assim que eu me senti hoje. Porque eu tava pensando, pô, um joguinho antes do Mundial, um jogo grande contra o Cruzeiro, né? Um jogo pra disputar a liderança ali. Um bom teste, pô, hoje é o dia de ir e fazer barba, cabelo e bigode. Tipo, a gente sair pro Mundial com a moral lá em cima. Depois uma goleada no meio de semana contra um time fraco, óbvio, mas uma goleada. A gente vai lá, ganha do Cruzeiro e, pô, vai pro Mundial com a moral lá em cima, pô, cabelinho feito, todo mundo com autoestima alta. E pelo contrário, a gente foi lá, o Cruzeiro raspou na nossa cabeça, cagou na nossa cabeça, cagou. Agora vai pro Mundial como? Com a moral como? É inacreditável, cara, é inacreditável. Fala, rapaziada, mais um pós-jogo aqui. Eu esperei um pouquinho o jogo acabar, esfriar um pouquinho a cabeça, porque eu fiquei bem nervoso. Fazia tempo que eu não ficava estressado assim com o Palmeiras, velho. Apesar do Palmeiras ter feito algumas partidas bem patéticas aí em alguns últimos jogos, contra o Flamengo e tal, mas fazia tempo que eu não me estressava assim, porque eu sempre falo pra vocês que eu não tenho muita expectativa nesse time do Palmeiras. Não expectativa de ganhar título ou de resultado, nada disso. Mas de apresentar um bom futebol. Mas eu sempre levo em consideração, sempre falo pra vocês o quê? Que o Palmeiras não vai ser espetacular, não vai ser avassalador, não vai amassar ninguém. Não vai ser um time do Jorge Jesus de 2019, Flamengo, não vai ser do time do Botafogo do ano passado, não vai. Mas vai ser competitivo, vai brigar, vai jogar, vai ser competitivo. E tudo que o Palmeiras não foi hoje foi competitivo. Tudo que ele não foi hoje foi competitivo. Além de não jogar bem, como de praxe, nunca joga. Dificilmente faz partidas boas e quando faz é aquela contra um time amador do Peru. Então, não dá pra levar em consideração. Mas apesar de não jogar bem, não foi competitivo. É isso que nós tivemos hoje, cara. Assim, o Palmeiras entrou desligado, deu pra ver. Não dá pra dizer que o início avassalador do Cruzeiro foi por causa da escalação do Abel ou não. Não dá pra dizer. O Palmeiras entrou dormindo, né? Entrou dormindo ali, tomou 2 gols rápido. E assim, aí depois tomou os 2 gols, foi piada, né? Foi piada porque o time se desesperou, não sabia lidar, não entrou competindo, não entrou ligado. O Cruzeiro entrou disputando um título, disputando uma liderança. O Palmeiras entrou como se fosse um amistoso qualquer. E foi ali amassado nos primeiros 15 minutos do jogo. Podia ter sido 3, 4, 5-0 nos primeiros minutos, que não seria exagero. E assim, sabe o que é engraçado? Se é um jogo de Copa, já era. Tudo bem, é brasileiro agora. Tudo bem não, né, velho? Ser humilhado assim não é legal. Mas é um jogo de brasileiro, os pontos se diluem, pode ser que a gente consiga ganhar deles aqui em casa, a gente tira a diferença. Agora, numa Copa, se o Palmeiras entra assim num jogo de Copa, acabou, cara. Acabou. Acabou a graça, foi eliminado. Se entra assim num jogo de Copa, com 15 minutos de jogo, toma 2-3-0, acabou, amigão. Acabou, um abraço. Não vira mais. Não vira mais. Não vira. Vide, lembra daquele jogo contra o Boca, fora, na Bombonera, que nós seguramos bem o jogo inteiro. E aí, nos últimos minutos de jogo, o time dormiu, tomamos 2 gols do Benedetto. E acabou, ele acabou. É assim que acontece. Então, se entra dormindo, ou se perde, ou se tira, se desconcentra assim, durante 15, 20 minutos num jogo de Copa, acabou, amigão. Não se classifica. E o que esse time fez hoje foi uma piada. Foi uma piada de mau gosto. Uma piada de mau gosto. Assim, beira a vagabundagem. Eu não gosto de ficar falando essas palavras, mas beira a vagabundagem. O que esse time fez hoje, beira a vagabundagem. Com o torcedor. Fez o torcedor de idiota. Enfim, entrou desligado. Mas só que, para além dessa postura patética, vexatória, pífia, né? Do time no começo do jogo, eu quero fazer uma pergunta. O Abel tava poupando pra quê? Pra que, Abel, que você tava poupando? O Palmeiras tem um jogo daqui 3 dias na Libertadores ou na Copa do Brasil, um mata-mata, tem algum jogo? Eu não entendi. Por que o Vitor Roque no banco, o Paulinho no banco, os caras tudo no banco? O que o Palmeiras vai disputar? O que esses caras vão disputar?
O Palmeiras tem aí uma sequência grande de jogos agora? Uma piada. O que esse técnico faz é uma piada. E isso não é a primeira vez que eu falei aqui. No outro vídeo, volte um vídeo, acho que foi o último vídeo ou antepenúltimo vídeo, que eu falei. O Abel precisa repetir as escalações. Ele tá rodando muito o time. Tudo bem, o calendário é apertado, mas se pegar esse time e jogar 2, 3 partidas seguidas, não vai matar ninguém. Tá todo mundo jogando seguida aí. O time do Cruzeiro aí tá jogando todas as partidas seguidas. O Flamengo também. O Flamengo faz uma rotação muito baixa. Não vai estourar ninguém. Ou pelo menos o primeiro tempo, tipo assim, o primeiro tempo de toda a partida, o Palmeiras vai jogar com o time titular. E aí depois eu faço uma intercalação, intercalo as substituições e descanso um ou outro jogador, dependendo do nível de desgaste e tudo mais. Mas não, todo jogo muda totalmente a escalação. Então, jogou com um time contra o Flamengo, depois jogou contra um time totalmente diferente contra o Sport Cristal, depois jogou hoje com um time todo mexido. Cara, não faz sentido, cara, não faz sentido. Tudo bem, a zaga hoje não dava pra ser titular, mas que custava entrar ali com Vitor Roque, Paulinho, que pra mim é o time titular do Mundial e das competições de Copas. Vitor Roque, Paulinho, Estevão e Maurício, ou seja, quem for. Não, o que custava, velho? O que custava, mano? Ou o próprio Facundo, que vinha assim de titular. Mas ele muda totalmente o time, desconfigura. Esse time não tem entrosamento, esse time não tem padrão, porque esse time não joga junto. Ele não joga junto. Cada jogo é uma escalação, parece pelada, sabe como você junta? Então hoje o time vai ser quem? Ah, vai ser você. Você nunca jogou com os caras. Aí na outra semana, vai ser você. Ah, é assim que tá acontecendo. Esse técnico não sabe repetir a escalação, não sabe dar padrão pro time. Ele tava poupando pra quê hoje? Ele tava poupando o time do Palmeiras pra quê hoje? Pra que ele tava poupando o Vitor Roque? Pra que ele tava poupando o Paulinho pra hoje? Ah, o Paulinho tem condições de jogar só meio tempo. Então entre com ele titular. É um jogo que valia a liderança. É um jogo que lá no fim do campeonato pode fazer diferença esses 3 pontos. Entendeu? Agora, pra que ele tava poupando? Ele tava rodando o time pra quê? O Palmeiras vai jogar, sabe quando? Daqui 15 dias contra o Porto. Não tem jogo no meio de semana, não tem jogo na próxima semana, não tem jogo na outra. Vai ter jogar daqui 15 dias contra o Porto. Se jogasse todo mundo hoje, não ia esmagar ninguém, não ia matar ninguém, não ia estafar ninguém. Mas tá rodando, ele gosta. O Abel, eu já falei isso aqui. Ele gosta mais de gerenciar o time, sabe? Botar todo mundo pra jogar e tal, do que treinar, do que dar padrão. Pra ele prefere que todo mundo esteja feliz do que ver o time jogar bola. Ele prefere não se indispor com ninguém, dar rodagem pra todo mundo do que ver o time jogar bola. E aí acontece isso, cara. Uma hora ou outra a gente vai pegar um time bem treinado, porque assim, Leonardo Jardim, se você não sabe, se você não conhece, Leonardo Jardim é um técnico nível top da Europa, né? Inclusive, quando ele veio pro Cruzeiro, todo mundo ficou espantado e falaram que ele ganha um salário normal. Para os padrões brasileiros, é um salário normal. Mas sabe o que é o Leonardo Jardim? É o técnico que levou o Mônaco lá à semifinal da Champions League. É o técnico que revelou o Mbappé. Entendeu? É um técnico que fez trabalhos muito bons na Europa. Então não é um cego da bola. Talvez o João Abel teve um choque de realidade. Ele enfrentou um técnico de verdade, porque ele vive pegando esses cegos da bola aqui do futebol brasileiro, que ele consegue brincar. Mas quando ele pegar um técnico de verdade, estilo Leonardo Jardim, que é um técnico de nível europeu, aí ele vê que o buraco é mais embaixo. Como é que funciona? Aí eu preciso trabalhar de verdade. Não é só jogar o colete pra cima e esperar os caras jogarem. Então, eu não entendi. Eu não entendi pra que ele tá poupando o time e botando os caras pra rodar, sendo que a gente vai jogar daqui 15 dias. Outra coisa, assim, beira a alucinação pra mim, a alucinação que o Abel fez hoje. O que o Veiga estava fazendo no time titular? E quem me conhece das outras redes sabe que eu sou um defensor contumaz do Veiga. Inclusive, sou até criticado por isso. Eu defendo o Veiga, e não, eu sei que não é certo, eu sei que não é uma postura certa, mas por uma certa gratidão, por um certo respeito por ele, porque ele sempre é um cara decisivo, fez gols em partidas decisivas, nunca desrespeitou o Palmeiras, pelo contrário, eu lembro naquela época que ele tava mal e o Luiz Guilherme tava bem, ele mesmo falou lá, fez um post lá falando que o Luiz Guilherme merecia jogar. Então ele nunca foi perninha. Então por isso que eu tenho uma certa admiração pra ele, né? O tipo de jogador que afronta a torcida e tudo mais. Mas ele não pode jogar, cara. Ele acabou de voltar de semanas de recuperação de uma lesão. Ele não tem nível ainda pra disputar um jogo desse contra o Cruzeiro, que vem amassando, que vem jogando, que vem apertando os adversários. O Cruzeiro ganhando do Flamengo, amassando o Flamengo, velho. Encurralando o Flamengo. Mesmo o Flamengo foi lá na nossa casa e ganhou da gente. Não é qualquer time, é um time bem treinado. Parece que o Abel ele não assiste os jogos do Cruzeiro. Parece que ele chegou hoje meio que não sabia quem que era o Cruzeiro. Se você assistir os 2, 3 últimos jogos do Cruzeiro no Brasileiro, você vai ver que time que é.
É um time que é muito em posição física, intensidade, e o Leonardo Jardim, você vê que ele quase não substitui. Ele vai com os caras quase até o fim do jogo. Puxa demais. E ele me entra com o Veiga. O Veiga que não tem ritmo nenhum, perdido, a bola passando de um lado pro outro, e o coitado, eu nem culpo o Veiga, velho, nem culpo. A culpa aí é totalmente do Abel, velho. Totalmente do Abel. Não faz nenhum sentido o que ele fez colocar o Veiga titular. Cara, assim, é loucura pra mim, é loucura. Então, assim, não faz sentido, não faz sentido. Outra coisa. Cara, o que o Abel fez hoje é só loucura, só loucura. O time todo, óbvio, não dá pra aliviar pra ninguém. Não dá pra aliviar pra ninguém. O time é um catado, uma pelada, parecia uma loucura. Mas ele, no segundo tempo, eu até fiz uma postagem na rede vizinha falando. Ele tem condições de arrumar o time. Por quê? Quem conhece o time... Eu não acho que quem não conhece o time do Goiás, acho que o Abel não assistiu os jogos, não sei. Ele devia estar dormindo, sei lá. O que ele fez hoje dá a entender que ele não tem nenhum conhecimento do time do Cruzeiro. Mas quem vinha acompanhando o time do Cruzeiro sabe que o Leonardo Jardim tem um elenco enxuto. Ele tem alguns bons jogadores, mas não é do nível do Palmeiras. O Palmeiras tem um baita banco de reserva. E ele tem puxado bastante o time titular. Ele entra com o time titular quase todo jogo. Esses mesmos jogadores que jogaram hoje, ele quase não muda. E ele vai com esses jogadores até o minuto 70, 70 e pouco do segundo tempo. Ele puxa os caras até a última. Então chega ali num dado momento do jogo, o Cruzeiro tá meio estafado. Tá meio cansado. E eu até fiz uma postagem na rede vizinha. Eu falei, se o Abel for inteligente, ele consegue consertar isso aí. Tira o Veiga, tira o Flaco Lopes, coloca o Paulinho e Vitor Roque. E dá pro Palmeiras buscar o empate, porque o Cruzeiro, em um dado momento do jogo, vai puxar, vai desgastar. Dito e feito, ele mudou, o Palmeiras começou a melhorar. Relativamente, não foi uma melhora absurda, mas foi uma melhora sutil. Mas começou a melhorar. Começou a atacar mais, começou a pressionar, começou a ficar em cima. Boas finalizações, tudo mais. Aí, no melhor momento do Palmeiras no jogo, ele muda de novo. Ele muda de novo. Ele tira o Rios e o Emiliano Martins, coloca o Aníbal e o Evangelista entrou totalmente perdido, cara. Uma rotação totalmente diferente do jogo. A bola, deu um contra-ataque pros caras quase no primeiro lance. Aí eu falei, que loucura. Agora vai demorar pro Palmeiras... Aí depois demorou o Palmeiras entrar no jogo de novo. Demorou mais uns 5, 10 minutos pro Palmeiras voltar ao jogo. A se acostumar, o Palmeiras perdeu um meio nesse momento que ele mudou a partida, mudou os jogadores. O Richard Rios estava jogando bem ali, apesar de estar amarelado, eu acho que não tinha problema pra ele, porque ele não estava combatendo muito. Então, cara, assim, loucura. O que o Abel fez hoje foi loucura. Não faz sentido. Ele mudou na hora do melhor momento do jogo. Sabe aquele negócio que, tipo assim, agora não é hora de mexer. Sabe quando o técnico, o goleiro cai no chão pra segurar? Pra esfriar o jogo? Entendeu? Foi o que o Abel fez. O Abel foi como se fosse o goleiro adversário. Ele esfriou o jogo do Palmeiras. O Palmeiras estava em cima, apertando, porque já tinha conseguido encontrar ali um caminho do jogo para tentar pelo menos fazer um gol. Ele mudou, tirou os dois jogadores do meio que estava tentando dar uma ligação ali para não ficar aquele chutão na zaga ali. E aí o Palmeiras perdeu o meio, o Evangelista entrou dormindo, o Aníbal também não é esse jogador, esse primor. E aí até o Palmeiras se reencontrar de novo, velho. Assim, loucura. Enfim, tudo que o Abel fez hoje foi uma merda. E aí, cara, é uma questão pra gente se preocupar, porque tem a estatística, eu fiz um vídeo sobre isso, e aí depois desse vídeo se disseminou a informação, outras pessoas foram atrás de outras estatísticas, e todo mundo agora tem falado disso. O Palmeiras não ganha do G6, o Palmeiras não ganha de nenhum adversário do G6. Das últimas 40 partidas do Palmeiras contra adversários do G6, o Palmeiras ganhou só 7. Você tem noção disso? Das últimas 40 partidas que o Palmeiras fez contra adversários do G6 do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganhou apenas 7 delas. Eu não lembro o número de derrotas, mas só o fato de ter ganhado só 7 já dá o tamanho da bizarrice que é o Palmeiras contra times fortes. E isso se reflete nas Copas, né? Porque toda vez que o Palmeiras pega um adversário minimamente forte, peida, né? Peida na farofa, perde e é desclassificado. Então, assim, pra mim tem sido bem complicado esses adversários. Nesse brasileiro perdeu já pro Flamengo, né? Do G6, que tá no G6 agora, perdeu pro Cruzeiro, ganhou do Bragantino. Foram só esses 3 agora que pegou até o momento, né? Acho que só esses 3 que pegou. Então perdeu já 2 e ganhou 1. Já tá com saldo negativo. Bahia não tá no G6, não, né? Não tá. Acho que não tem nada a ver. Então, assim, Bahia acho que tá no G6, se eu não me engano, hein? Acho que tá, não tá não? Depois eu vou pesquisar, mas se o Bahia tiver no G6, então perdeu 13 e ganhou 1. Cara, então é bizarro. Palmeiras não ganha de ninguém mais forte. E aí, cara, eu vou falar aqui, eu te convoco aqui, você, meu nobre palmeirense,
Meu amigo palmeirense, eu vou fazer uma convocação a você agora. Essa noite agora nós vamos entrar numa vigília de oração, né? Todos juntos, para que amanhã no sorteio da Libertadores e da Copa do Brasil a gente pegue adversários fáceis. Se pegar algum adversário de G6 do Campeonato Brasileiro ou minimamente forte em relação à América do Sul, em agosto estaremos de férias novamente pelo 3º ano consecutivo. É isso. É isso. Então, vamos orar bastante pra amanhã a gente ter um adversário facinho. Porque se pegar um adversário forte, o Abel vai peidar na farofa, esse time vai peidar na farofa, e estaremos eliminados da Copa do Brasil e da Libertadores. Porque já esse time já deu indício que contra time amador do Peru, contra Ceará, contra Cuiabá da vida, contra... Até mesmo o Inter, velho, que eu achei que ia ser um baita adversário, o Inter tá lá embaixo já na tabela. Esse time é um leão. Quando pega adversário que briga pelo título, aí afrouxa. Cara, assim, eu não vou dar nota hoje. Eu não vou dar nota porque é um insulto aos números. Eu dar nota pra alguém hoje. É um insulto aos números. Ah, cara, foi só 2-1. O Palmeiras teve chance? Não teve, gente. A gente amassou ali um pouquinho, a gente ficou ali em cima um pouquinho, mas num mero abafa. O próprio time do Cruzeiro abaixou as linhas e teve alguns contra-ataques ali que poderiam ter liquidado o jogo. Foi um jogo desorganizado, não foi um jogo que deu pra aproveitar ninguém. Todo mundo jogou mal. E assim, infelizmente, seu Abel Ferreira, você não vai ter um Endrick todo ano pra salvar seu trabalho. O Estevão não é Endrick. O Estevão é um ótimo jogador. Baita jogador. Eu tenho receio de criticar ele porque é um muito bom jogador. Ele nos deu muitos pontos ano passado. Mas o Estevão não é um jogador de maduro, um jogador de jogo grande como o Endrick era. O Endrick pegava esse jogo de hoje, botava a bola debaixo do braço e resolvia sozinho. Como ele fez contra o Cruzeiro, como ele fez contra o Inter, como ele fez contra o Atlético Paranaense. O Endrick fazia isso. Então, assim, não vai ser todo ano que você vai ter um Endrick pra resolver, não, o Abel, pra resolver seu trabalho. Então, tá na hora de você começar a trabalhar e dar padrão pra esse time. Porque, cara, e eu falei aqui pra vocês, não espero futebol vistoso, não espero nada que seja absurdamente, porque o Abel não é desse perfil, o Abel não é esse tipo de técnico. Mas eu espero competitividade. E aí, velho, essa palhaçada que aconteceu hoje, se a gente vai assim pro Mundial, cara, a gente vai ser impiedosamente humilhado. Se a gente chega no Mundial com essa postura, a gente vai ser impiedosamente humilhado. É isso que eu falo. E aí vai ter nego batendo palma, Abelzão, não sei o quê. E o Pardal sempre por cima da carne seca. Inclusive, hoje, uma cena patética do Abel. Postaram aí nas redes sociais ele trombando no cinegrafista lá, uma coisa patética, uma coisa constrangedora, sabe? O Abel não sabe perder, ele é um péssimo perdedor. O Abel é um péssimo, sempre se mostrou um péssimo perdedor. Quando ganha, vem com arrogância, com petulância, ganhei, todo bibibi, bababá. E quando perde, sai patada pra todo mundo, quando não sobra pra gente, pro torcedor, porque ele adora cutucar o torcedor, falar da gente. É cinegrafista, é jornalista, sai dando patada a todo mundo, mas nunca é culpa dele. É do juiz, mas nunca ele fala do trabalho dele. Nunca, tá tudo certo. Hoje veio com um papo de quantos escanteios nós tivemos. Quando apela pra esse tipo de... Ele me lembrou, sabe quem hoje? Sabe quem o Abel me lembrou hoje? O Rogério Ceni no São Paulo. Eu lembro que o São Paulo perdia as partidas, o Rogério Ceni tirava lá a planilha do SofaScore. Nós tivemos tantos escanteios, quantas roubadas de bola, não sei o que, lateral, não sei... Meu, hoje ele citou estatísticas lá inúteis, que para um jogo de futebol é inútil se você não é efetivo, se você não tem jogada. Você ter escanteio não é sinônimo de uma eficiência ofensiva. Não é. Até porque o Palmeiras nem ameaçou o gol do Cruzeiro com escanteio. Então, antigamente tinha até bola parada e treinamento, hoje em dia nem tem isso, é só o chuveirinho na área. Enfim, vocês não vão ver nota hoje, até para não perder a linha, ficar individualizando a culpa aqui. Se eu for falar de jogador aqui, eu vou ser até desrespeitoso e eu não quero. Não quero perder a linha, não. Quero ser escroto. Beleza? É isso e... Agora daqui 15 dias, velho. Eu vou gravar alguns vídeos aí durante os dias, mas, pô... Que chato, mano. Que desanimador. Velho. Vamos pro Mundial com o cabelo zoado, com a barba zoada, né? Como eu falei. Vamos pro Mundial todo escroto por causa dessa merda desse jogo aí. Bosta, caramba.